Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Dinei Bastos. Sejam bem-vindos aqui a essa videoaula, onde nós vamos iniciar uma orientação para a primeira etapa do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu disse, eu sou o professor Dinei Bastos, eu sou professor e sou coordenador do projeto GPS, Guia para o Sucesso, da Faculdade de Direito de Patinga, da FADIPA. Esse vídeo, então, é gravado, direcionado principalmente para os alunos, né, da Faculdade de Direito de Patinga, sejam eles cursandos ou os alunos também egressos, né? Esse projeto ele abraça todos os alunos e ex-alunos da FADIPA. Então, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você é um aluno ou ex-aluno da FADIPA. Então, pessoal, como eu disse, eu sou professor, há 14 anos eu oriento candidatos ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu mesmo fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil em 2006 e desde então, na FADIPA e em outras faculdades Brasil afora, eu venho orientando alunos, né? Eu sou servidor público federal, estive em outros estados da federação, também tive a oportunidade de orientar alunos no Ceará, em Roraima e em alguns cursos virtuais também. Então, minha intenção aqui é iniciar essa preparação. Seja você aquele candidato que ainda não iniciou seus estudos, né? Ou seja, você aquele que já fez, inclusive, o exame da OAB e está com dificuldade de ser aprovado na primeira etapa. Tudo bem? Então, vamos lá, sem delongas, vamos lá. Pessoal, eu costumo dizer no início da nossa conversa, nós temos dois grandes erros dos candidatos à primeira fase da OAB. O grande primeiro erro, inclusive cometido por alunos muito bem intencionados, é querer estudar tudo, né? Eu vou dizer para vocês que não há viabilidade de se estudar todo o conteúdo do edital da primeira fase. Isso por quê? Porque o exame da OAB tem o maior conteúdo do Brasil, na minha concepção. Tá? São 17 matérias de primeira fase, matérias extensas, matérias como direito civil. Então, não é possível você se preparar para todas as matérias. E a minha experiência nesses 14 anos também é de que a maioria dos alunos que se prepara para o OAB começa a estudar, na verdade, para o OAB faltando 3 meses. Essa é a média que eu percebo aí, de 3 meses. Quando nós temos alunos muito focados, eles começam a estudar 6 meses antes, mas é muito raro. Alguns, inclusive, começam a estudar 1 mês, 2 meses antes, né? Quando percebe que o colega está indo, ele acaba indo junto, né? Então, o grande erro que eu vejo dos alunos é querer estudar tudo. E aí ele se perde, né? Por que ele se perde? Com certeza, esse aluno com 1 mês de estudo, tentando, por mais que ele se organize, faça um cronograma de estudo, com 1 mês de estudo ele percebe que ele não vai dar conta, né? Passam-se os dias e aí a ficha dele cai que realmente é impossível ele dar conta de todo o conteúdo. É muito extenso, nem concursos federais, magistratura, Ministério Público tem tanto conteúdo a ser estudado, né? A diferença é que na OAB você tem um corte de 50%, você também não está disputando com outro candidato, depende só de você de alcançar a meta mínima. Então, o primeiro grande erro, na minha opinião, é tentar estudar tudo. Primeiro erro. Quando o aluno percebe, ele vai perceber que ele está cometendo esse erro, ele passa a cometer normalmente o segundo erro. E qual é o segundo erro? O aluno percebe que ele vai ter que fazer escolhas. Tá? Então, na hora que ele percebe que ele vai ter que fazer escolha, o que acontece? Ele faz as piores escolhas. E eu vou orientá-lo aqui nessa videoaula, qual deve ser ou quais devem ser as escolhas que vocês vão fazer. Tudo bem? Então, fixem aí, 2 grandes erros. Estudar tudo e, segundo grande erro, fazer escolhas ruins. Então, vamos lá. Eu trago aqui para vocês um gráfico. Tá? Eu, há muitos anos atrás, percebi, fiz, na verdade, um levantamento de vários exames, várias provas de alunos reprovados, alunos que estavam que me procuravam, né, para serem orientados, e nos diversos simulados que eu já apliquei nesses anos, eu comecei a fazer uma apuração para ver se existia algum padrão
entre aquelas provas de alunos reprovados. Eu peguei principalmente provas entre 35 e 40 pontos, alunos que tiravam entre 35 e 40 pontos. E tentei entender se existia algum padrão, ou seja, eu fiz uma análise de falha, para perceber onde existia a falha dos alunos, ou se existia alguma similitude, alguma coincidência que eu pudesse identificar e atacar através dessa percepção de falha. E qual foi, para minha surpresa, o que eu encontrei? Eu percebi, pessoal, que as provas, é lógico, isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo simulado, mas que expressa bem o que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu percebi que não existe uma linearidade nas provas, ou seja, aquele aluno que é reprovado, ele não vai mal em todas as provas. Aqui é um gráfico de barras, né, pessoal, onde nós temos aqui o percentual de acerto de 0 a 100%, e aqui as 17 matérias da OAB, né? E aqui a quantidade, o percentual, né, tá aqui o percentual de acerto por disciplina na primeira etapa da OAB. Então, o que que eu percebi? Que existe aqui, olha, uma oscilação muito grande, e essa oscilação se repete em praticamente todas as provas dos alunos reprovados na OAB, e até alunos também aprovados, a diferença está na dimensão dessa oscilação. Mas eu percebi, esse aqui um exemplo, que sugere bem, inclusive o resultado total dessa prova, que foram 36 pontos. Eu percebi o quê? Eu percebi que nós temos 3 coisas que acontecem na prova do AB. Você tem no resultado do aluno, matérias que o aluno tira abaixo, que olha, esses sinalizados de vermelho, abaixo da nota de corte, que é aqui, ó, a nota de corte é 50%. Então, o corte está aqui. O aluno tem que fazer pelo menos 50%, que são exatamente as 40 questões das 80 existentes. Então, você percebe que existem aquelas matérias que nós temos abaixo desse corte, são sinalizadas de vermelho aqui. Nós temos, geralmente, algumas matérias que estão no corte, ok? O aluno conseguiu fazer os 50%. E nós temos aquelas matérias que o aluno consegue fazer acima da média, né? Aí você vai ter uma variação de uma prova para o outro, mas você tem essas 3 situações sempre acontecendo nas provas do AB. Inclusive, tem aluno reprovado que fecha, olha, isso aqui, ó, fecha a matéria, erra uma só questão. Ou seja, nós temos sim, mesmo nas provas de alunos reprovados, matérias em que ele vai muito bem. O problema é que a soma de tudo isso não dá a linha de corte 50%. Aí, ok, pessoal, essa foi o resultado aqui da minha análise. Aí, voltando aqui, o que acontece? Voltando àquela situação que eu coloquei. Os 2 grandes erros que são cometidos no estudo para a primeira fase do AB. O primeiro, como eu disse, é estudar tudo. Ninguém estuda tudo o tempo todo. Em algum momento a pessoa vai perceber que não vai dar conta. Tá? Aí, como eu disse para vocês, aí ele passa para a segunda fase, o segundo momento de estudo, que é fazer escolhas. Aí eu pergunto para vocês, se fosse você, e você estivesse tentando estudar tudo, ou fosse iniciar na prova do AB, você acha que a maioria dos alunos começa, ou na hora de proceder à sua escolha, ele escolhe as matérias que ele mais gosta, ou ele escolhe as matérias que ele menos gosta? O que vocês acham que acontece? Se você ainda não começou, ou o que já aconteceu com você que já foi reprovado no exame do AB? Pessoal, a maciça maioria dos alunos escolhe estudar as matérias que já sabem. Escolhe estudar aquilo que ele já sabe. Exatamente aquela ideia, né? De que eu preciso revisar direito civil, eu preciso revisar aquela parte penal que eu já não estou lembrando bem. Ou seja, o aluno percebe que não consegue estudar tudo e na hora que ele vai fazer escolha, ele escolhe exatamente aquilo que ele já sabe. E aí ele toma uma estratégia que é abandonar as matérias que ele tem menos aptidão, que ele gosta menos ou que ele tem mais dificuldade. Ele abandona com aquela ideia que é a seguinte: não, eu vou ir tão bem nas matérias que eu gosto que eu vou compensar as matérias que eu não domino e que eu não vou nem começar a estudar. Falta só 3 meses para a prova.
não dá tempo de eu estudar essas matérias que eu tenho dificuldade. Vou focar naquilo que eu vi na faculdade, vou focar naquilo que eu sei. E aí, pessoal, o aluno comete o grande e talvez, com certeza, o maior erro: fazer escolhas ruins e escolher estudar aquilo que já sabe. Isso é fatal. Posso dizer para vocês que a grande maioria dos alunos, se não quase a totalidade dos alunos, que tem dificuldade em ser aprovado no exame da OAB, na primeira fase, comete esse grande erro. Tá? E aí, foi exatamente isso que eu percebi aqui no gráfico. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que as matérias que os alunos mais sabem, os alunos mais dominam, são essas aqui verdinhas, essas matérias que eles foram bem acima da nota de corte? Ou vocês acham que as matérias que os alunos mais sabem são essas de vermelho, que eles zeraram, acertaram só uma questão, acertaram duas questões, ficaram abaixo aqui, bem abaixo dos 50%? O que vocês acham? As matérias que os alunos mais sabem estariam onde aqui? Pessoal, as matérias que os alunos mais sabem, mais gostam, os candidatos mais gostam, são exatamente essas matérias que estão aqui. E olha aqui, pessoal, esse gráfico é uma análise de falha. Aqui eu busco entender onde está a falha. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que há falha nessa prova aqui? Você acha que a prova toda tem falha? Ou vocês acham que a prova toda tem problema? Ou que esse aluno não tem nenhuma perspectiva, esse aluno realmente é muito ruim? Não, pessoal. A falha do aluno não está nessas matérias que ele foi bem, e tampouco podemos dizer que a falha do aluno está nessas matérias que ele fez 50%. Tá? A falha do aluno está exatamente nessas matérias que ele tira abaixo, ou seja, nessas matérias que ele zera, nessas matérias que ele, olha, 2 zeros aqui eu coloquei, o aluno acertou só uma, acertou 2 questões. Então, nessas matérias, ou são essas matérias que derrubam o aluno, são essas matérias que jogam o aluno na reprovação. E aí eu digo para vocês, vocês acham que essas matérias aqui, por acaso, são as matérias que os alunos já gostam? Ou vocês acham que essas matérias aqui são exatamente as matérias que foram abandonadas no estudo dos alunos, e abandonadas porque eles não gostam, nem iniciam, nem se propõem a estudá-las? Pessoal, aqui estão as matérias que os alunos menos dominam, menos gostam. Daí, dessa percepção clara que eu tive de diversas provas, desses 14 anos, eu desenvolvi o que eu gosto de chamar de teoria das 5 matérias. O que seria a teoria das 5 matérias? Eu percebi nesse estudo que os alunos normalmente são reprovados por causa de 3 a 5 matérias. Se você pegar a prova da maciça, com certeza mais de 90% dos alunos que reprovam, eles foram reprovados por causa de 3 a 5 matérias, ou até de 2 a 5 matérias. Se o aluno tivesse, eu percebi com essa análise de falha, que se os alunos focassem, melhorassem, trabalhassem bem em pelo menos 5 matérias, que há um grande potencial de que essas matérias fiquem aqui, sejam exatamente essas matérias que ele vai zerar ou vai tirar 1, nós ampliamos muito a chance do aluno ser aprovado na OAB. Então, pessoal, essa é a ideia, ou esse foi o momento em que nasceu essa ideia aí desenvolvida por mim da teoria das 5 matérias. Então, a teoria das 5 matérias nada mais é do que uma conclusão dessa análise de falha, ou seja, a solução que eu encontrei dentro desse estudo, que foi o seguinte: poxa, o aluno vai ter que fazer escolhas, porque ele não vai conseguir estudar tudo. E eu preciso orientá-lo inicialmente. A primeira coisa que ele precisa saber é que indicável, é importante, é essencial que ele comece estudando pelas matérias que ele menos sabe. Ele tem que perceber quais são essas matérias que provavelmente há uma grande chance delas estarem ali de vermelho, elas estarem abaixo dos 50% de acerto, ou até zerar, ou às vezes acertar só uma questão. Essa é a técnica inicial dos estudos da primeira etapa. Tudo bem? Essa é a teoria das 5 matérias. Então, voltando aqui, vamos continuar.
A teoria das 5 matérias, e aqui eu coloco nossa apresentação aqui, ela é dividida em 3 partes. Nós vamos ver o que estudar, que é exatamente o que já foi iniciado com essa ideia da teoria das 5 matérias. Segundo, nós vamos, a partir da definição do que nós vamos estudar, nós vamos fazendo um cronograma, eu vou propor para vocês um cronograma de estudo, que seria o quando estudar. E em terceiro momento, eu vou apresentar para vocês uma técnica, um método de estudo, que seria o como estudar. Então vamos ver aqui nessa videoaula o que estudar, quando estudar e como estudar. Então, baseado na teoria das 5 matérias, eu cheguei à conclusão que pelo menos 5 matérias o aluno tem que iniciar focado. E aí, uma coisa que é importante é que, além de perceber que são 5 matérias, são indicáveis, pelo menos começar estudando 5 matérias que o aluno menos domina, eu percebi também que era importante o aluno também não começar estudando muito. Ele começa, às vezes, estudando tudo, mas vamos definir qual vai ser o startup desse estudo. E eu cheguei à conclusão que, e na experiência desses anos todos, eu percebi que se nós começarmos, ou se eu fizer uma definição do que estudar para o aluno inicialmente muito ampla, ou seja, já coloca ali, sei lá, metade das matérias, das 17, começa estudando 8 matérias. Muitos alunos também não dão conta de estudar as 8 matérias, seja porque começou a estudar muito em cima da prova, como eu disse, 2, 3 meses, seja porque a maioria dos alunos, dos candidatos que fazem o exame do OAB, são pessoas que trabalham, e ainda alunos da faculdade no nono desse período, né, que podem fazer a prova, são alunos que às vezes trabalham, estudam e têm pouquíssimo tempo para tentar fazer o exame do OAB no nono ou no 10º período. Esse aluno não tem tempo, né? E além de não ter tempo, começa muito em cima. Então, eu defini aqui nessa estratégia do que estudar, que o aluno deve começar a estudar, e eu indico para você começar a estudar 5 matérias. Exatamente essas matérias que foram produto desse estudo. Então, minha indicação, comecem a estudar por 5 matérias. Daí a ideia da teoria das 5 matérias. Tudo bem? Então, aqui, vamos ter 5 matérias. Pessoal, esses 14 anos também de preparação, eu cheguei à conclusão que, para a grande, maciça maioria dos alunos, existe um certo padrão de quais seriam essas 5 matérias. E eu cheguei à conclusão que a maioria dos alunos, e conhecendo grade de diversas faculdades, mas principalmente aqui voltado para os alunos da FADIPA, eu percebi que as matérias que normalmente estão aí, para a grande maioria dos alunos, dentre as matérias que eles têm menos domínio, nós temos essas 5 matérias aqui. Nós temos ética, nós temos trabalho, nós temos processo do trabalho, nós temos tributário, nós temos empresarial. Então, essa é a minha sugestão que se encaixa na condição da grande maioria dos alunos. E aí, eu vou dizer para vocês que se você que está me ouvindo tem, dentre as suas maiores dificuldades, essas matérias, então você é um aluno padrão aqui da teoria das 5 matérias. Então, se você tem dificuldade nessas 5 matérias, aí eu vou além, tá, pessoal? Eu não falo só dificuldade, não. Eu falo o seguinte, se você não se garante nessas 5 matérias, eu sugiro que você comece a estudar por elas. Tá? Se você não é uma pessoa que fala assim, não, essa matéria, por exemplo, trabalho. Não, trabalho é a minha principal matéria. É a matéria que eu tenho mais facilidade. Simule. Faça algum nível de simulação, faça algumas provas anteriores do OAB e perceba se realmente você, para o tipo de prova do OAB, das questões do OAB, se você realmente tem essa aptidão toda. Se você tiver pelo menos dúvida, se você não tiver a convicção de que você tem outras matérias mais difíceis para você do que essa, você começa a estudar por essas 5 matérias. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Pessoal, para além dessas 5 matérias coincidirem, como eu disse, para a grande maioria, como as matérias mais difíceis, nós temos também a seguinte situação. Essas matérias, elas têm, na minha opinião, o melhor custo-benefício. E o que eu chamo de custo-benefício? Pessoal, outro erro também que acontece, inclusive, infelizmente, orientado por muitos cursinhos da OAB,
eu não entendo, na verdade, por que essa orientação, existe uma certa indicação para que se estude, alguns alunos pensam assim, às vezes, até por iniciativa própria também, de estudar as matérias das 17, as matérias que têm mais questões na prova. Só que eles olham de forma absoluta o número de questões. Não é assim que olha, pessoal. Não é porque direito civil tem 7 questões, 8 questões na prova do AB, que eu vou ter que estudar civil. Por quê? Porque direito civil é um mundo de coisas a ser estudado. O que define as matérias que têm maior número de questões na prova do AB não é número absoluto de questão na prova, e sim a correlação conteúdo, número de questões. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos colocar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Vamos fazer uma comparação aqui. Direito do trabalho e processo do trabalho. Direito do trabalho são 6 questões na prova. Processo de trabalho são 5 questões na prova. Então, total de 11 questões na prova. Tudo bem? Direito civil, processo civil. Pessoal, quantas questões... vou fazer uma pergunta inicial aqui. Vocês acham que trabalho e processo do trabalho tem mais conteúdo ou menos conteúdo que civil, processo civil? Eu acredito, independentemente de qualquer curso que você tenha feito pelo Brasil, com certeza, civil, processo civil, a grade foi muito maior do que a grade que você estudou trabalho, processo, trabalho, né? A experiência nossa é que eu costumo dizer que civil e processo civil, em conteúdo a ser estudado para a OAB, é no mínimo 3 vezes maior do que a quantidade a ser estudada de trabalho, processo, trabalho. Então, pensem comigo. Se eu tenho uma matéria que eu tenho que estudar 3 vezes, ou 2 matérias, uma dupla aqui de matérias, que eu tenho que estudar 3 vezes mais do que eu teria que estudar outra dupla de matérias, só faria sentido, pessoal, vamos para a lógica aqui, né? Uma questão de lógica. Só faria sentido eu estudar essas 2 matérias se elas tivessem realmente, em número de questões na prova, 3 vezes mais questões que essas outras 2. Ou seja, por acaso, civil, processo civil tem 3 vezes mais número de questões na prova? Por acaso tem 33 questões na prova de civil, processo civil? Não, né, pessoal? Civil são 7, e algum tempo atrás, processo civil eram 6, mudaram para 7 também. São 14 questões. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A diferença é grande entre civil, processo civil para trabalho, processo de trabalho na prova? Faz sentido eu estudar civil, processo civil 3 vezes mais, ou seja, muito mais. Talvez algumas pessoas podem achar que são menos, outros vão achar que é muito mais. Mas, na minha opinião, não é menos que 3 vezes, não. Faz sentido eu estudar civil, processo civil e deixar de estudar trabalho, processo de trabalho, estudar muito mais conteúdo aqui para fazer o mesmo número de questões, um pouco mais? Pessoal, não faz sentido. E é isso aqui que eu chamo de... É isso aqui que eu chamo de analisar o custo-benefício. Analisar o custo-benefício. O custo-benefício de trabalho para esse trabalho é muito superior ao custo-benefício de civil, processo civil. Felizmente, não é isso que às vezes é ensinado. Não é isso. Seja você sozinho, às vezes até um cursinho, ensina que você deve estudar as matérias que tem mais questão. Só que você vai ter que estudar muito mais. Muito mais. As matérias que têm mais questão, normalmente são as matérias que têm muito mais conteúdo. Falei civil, processo civil, mas constitucional também, por exemplo, é a mesma coisa. Então, pessoal, essa é a grande questão. Nós temos aqui essas 5 matérias que eu indico, né, se você não se garante, se você não é muito fera numa dessas matérias, eu indico que você inicie para essas matérias. Por quê? Além delas geralmente ser as matérias que a maioria dos alunos do Brasil afora tem maior dificuldade ou menos aptidão para elas, nós temos também uma circunstância que, na minha opinião, essas são as 5 matérias com melhor custo-benefício. Conteúdo a ser estudado em relação ao número de questões. Ética são 8
questões na prova. E ética é um conteúdo limitado, dá para estudar, coloca até 100%. Ética é uma matéria que você tem que estudar 100%, todo o edital. Trabalho são 6, processo de trabalho são 5, tributárias são 5, empresariais são 5. Todas essas matérias têm um conteúdo reduzido, não é amplo o conteúdo a ser estudado para a prova do AB. Não é amplo tanto no edital, como não é amplo, acaba sendo ainda menos amplo naquilo que normalmente a OAB cobra dessas matérias. Tá? Na minha opinião, com certeza são as matérias que têm melhor custo-benefício. Então, somadas a terem dificuldade de custo-benefício, são essas que eu indico você começar. E aí, pessoal, é o que eu estou falando. O que estudar? Se vocês forem seguir essa minha orientação, ficou definido o que vocês vão estudar. Aí eu faço uma explicação aqui, que é o seguinte. Se você não tiver nesse perfil, se você realmente, de verdade, tem facilidade com alguma dessas matérias, ou até mais de uma, você deve definir no seu cronograma de estudo, e eu indico que continue começando por 5 matérias, você deve definir qual é a outra matéria que você deve colocar aqui, tá? E aí você vai definir como? Escolhendo qual é a matéria que você tem mais dificuldade, que está fora dessas 5. E aí você vai substituir. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade com tributário. Talvez seja esse seu caso. Né? Você tem uma facilidade com tributário. Beleza, você vai pegar lá direito penal, processo penal, direito administrativo, e vai colocar aqui no lugar de direito tributário. Essa é a ideia, mas comece com 5. Tudo bem? Mas para você fazer essa substituição, você tem que estar muito convicto de que você está muito seguro com alguma dessas matérias. Se não, indico essas aqui. Tudo bem? Analise e tome essa decisão de uma forma muito convicta. Voltando, então, definidas as 5 matérias, e sendo elas essas 5, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu costumo dizer que existe uma meta. Eu coloco uma meta aqui para o estudo de vocês nessas 5 matérias. Vocês vão estudar as 5 matérias e eu preciso que você alcance pelo menos esse resultado. Esse resultado seria um resultado bom para essas 5 matérias. São matérias de fácil estudo. São matérias que, assim, algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, com empresarial, principalmente tributário, algumas não gostam, né? Existe muitos que não gostam do trabalho que vocês trabalham, ou então amam demais, né? É tudo ou nada. Mas eu vou fazer uma proposta para vocês. Ética. Ética, na verdade, é aquela matéria de aprovar, de acertar tudo. Mas, para não falar que a meta foi muito rigorosa, nós vamos colocar aqui uma meta de errar só uma matéria, só uma questão de ética. Pessoal, dá para estudar tudo. Não dá para fechar. Mas se você não fechar, pelo menos erre só uma. Ética, se você errar mais do que 2 questões, e se você errar 2 ou mais questões, na minha opinião, você não foi excelente em ética. Tá? Então a meta aqui seria errar somente uma. Trabalho, 5, errar também só uma, de 6. Processo de trabalho, 4, errar só uma, de 5. Tributário empresarial, por serem matérias que eu costumo dizer muito traiçoeiras na prova do AB, eu posso dizer para vocês que existe uma margem maior, você poderia errar 2 de 5. Só de você não ter essa matéria puxando para baixo na sua média, já é uma coisa muito positiva, né? Aqui daria 60% de acerto, você já estaria fazendo até uma certa gordurinha aí, acima de 50%. Então, a meta que eu proponho para vocês no estudo dessas 5 matérias é acertar 22 questões, ou 22 acertos, nas 29 possíveis dessas 5 matérias. Tá? Pessoal, tem 14 anos. 14 anos, e desses 14, talvez há pelo menos 12 anos, 11 anos, 13 anos, 12, 13 anos, que eu já indico, tá? Que eu já indico essas 5 matérias. Isso só fez crescer a minha convicção, né? São muitos, são centenas, eu vou até voltar aqui, são centenas de alunos. Essa não é uma estratégia dada por alguém que tirou isso da cabeça. Eu fiz esse apurado há muitos anos atrás e nos últimos 14 anos eu continuo convicto e continuo apurando a mesma circunstância. Então, assim, são 14 anos testando isso, são centenas, se não milhares de alunos que eu orientei, com certeza já está na casa dos milhares, de alunos que eu orientei e que seguiram esse método e que foram aprovados e que me deram retorno, e comunicar isso para vários outros colegas que também pretendiam, tá? Então, eu estou querendo dar confirmação para você de que
isso é uma coisa já validada. Tudo bem? Vamos lá. Então, dessas 29 questões, eu proponho que você acerte pelo menos 22. Nesses últimos, pelo menos, sei lá, 12 anos, eu nunca vi um aluno acertar 22 das 29 questões e não ser aprovado na primeira fase do OAB. Tá? Então, eu garanto para vocês que se vocês acertarem essas 22 questões, automaticamente, mesmo sem estudar, vocês vão acertar. Está escrito errado, né? Se acertar, automaticamente se acertam 18 questões, tá? Então, automaticamente se acertam as 18 questões das 51 restantes, visto que essas são relativas às matérias mais dominadas pelo candidato, alcançando, assim, os 40 pontos necessários para aprovação na primeira fase da OAB. Ou seja, pessoal, se vocês acertarem 22, para chegar nos 40, faltam 18. Só que vocês vão ter que acertar 18 de 51. Não conheço nenhum aluno nesses últimos 12 anos que não tenha, nos meus simulados, acertado 18 de 51. 18 das 51 questões, sendo elas questões relativas a matérias mais dominadas, porque as menos dominadas ele começa estudando primeiro, o aluno acerta 18, tá, pessoal? Não desconheço um aluno que acerte menos de 18 de 51. Eu ainda não vi esse aluno, tá? Então, essa é a minha proposta do que estudar. Tá? Minha proposta é começar pela 5. E aí eu queria fazer aqui um destaque para você. A teoria das 5 matérias, e tem gente que às vezes interpreta equivocadamente, eu não estou falando que basta estudar 5 matérias que você vai ser aprovado. Por quê? Porque eu posso dizer para você o seguinte, se você estudar essas 5 matérias e você tirar 22 questões nas 29, eu tenho certeza que você vai ser aprovado. O problema é que alguns alunos, mesmo estudando, às vezes não conseguem alcançar essas 22 questões. E aí ele vai precisar de mais de 18. Então, isso pode acontecer. Portanto, a minha orientação não é que vocês deixem de estudar ou deixem de estudar para além dessas 5 matérias. Minha orientação é que você estude por etapas. A primeira etapa de estudo, ou o início do seu estudo, vão ser essas 5 matérias. Se você avançar bastante no estudo dessas 5 matérias, e esse avançar ele é apurado com o resultado, você poderia acrescentar uma 6ª, depois uma 7ª, quem sabe até uma 8ª matéria. Pouco provável que você vai botar 9ª, 10ª matéria e muito menos estudar as 17, que eu já disse para você que não é possível mesmo, com qualidade. Então, minha proposta é, comecem com as 5 matérias. Tá? E aí, quando e como você vai definir o estudo de uma 6ª matéria? Também, uma experiência que eu tive é que é o seguinte, eu percebi que o aluno que começa a acertar aqui pelo menos 18 questões das 29, é um aluno que tem uma certa segurança para começar a avançar para a próxima matéria. Então, o que seria? Seria o seguinte, se você começar a acertar, vamos colocar aqui, ó, pelo menos 3 simulados, mais que 18 das 29 questões das 5 matérias, você está autorizado a acrescentar o estudo, acrescentar, pessoal, ou até substituir, tá? O estudo da 6ª matéria. E assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte. Se você estiver tirando menos de 18 de 29, na minha opinião, você não deve começar a estudar a 6ª matéria. Mas se você faz simulado, seja o simulado, você é do GPS, seja os nossos simulados desenvolvidos lá na FADIPA, ou se você não está aqui, né, não pode participar dos nossos simulados, se você deve fazer simulados, eu vou mostrar o programa de estudo aqui, nos sábados é o dia que nós definimos os simulados, você deve fazer simulados. Seja o simulado de prova inteira, das 80 questões, ou eu indico você fazer um apanhado dessas 29 questões, dessas 5 matérias, e simular para ver quantas das 29 você está tirando.
Se você estiver começando a alcançar 18, não está na meta ainda, mas já alcançou ali boa parte da meta, você tá, vamos dizer assim, engrossou o pescoço o suficiente para poder começar a colocar a sexta matéria. Então, menos do que 18 acertos de 29, eu não indico você acrescentar a sexta, porque você sequer fez a base. Essas 5 matérias, pessoal, é como se fosse uma construção, uma base. A sexta matéria já é tijolo, já é parede. Então, eu só começaria a colocar tijolo nessa base se essa base estivesse muito segura, muito firme, e, na minha opinião, o mínimo ali para dizer que você está razoável nessas matérias é você acertar 18, tudo bem? Então é isso. Então, a partir do momento que você começar a acertar 18, você poderia aqui acrescentar a sexta. E aí, por exemplo, né, na minha experiência aqui, geralmente a sexta matéria dos alunos, a maioria das vezes, pelo menos aqui na FADIPA, é direito administrativo, às vezes direito processo penal também, às vezes penal. A única matéria que vou até voltar também, a única matéria que eu não indico, costumo até dizer que é proibido estudar para a primeira fase do OAB, direito civil. Eu desconheço uma faculdade de direito do Brasil que o aluno estude muito civil. E, pior, é a matéria mais estudada nas grades dos cursos regulares do Brasil e a matéria que tem o maior conteúdo. Direito civil é gigantesco. Gente, não tem como você fazer uma revisão de direito civil razoável, tá? Então, eu costumo dizer assim, o aluno pode estudar um mês de direito civil, sei lá, 2 semanas de direito civil e não cair em nenhuma questão daquilo que ele estudou. É possível você estudar 2 semanas de direito civil e não cair em nenhuma matéria, não cair nada do que você leu. Tá? Então, quer dizer, você não tem onde apurar onde você vai estudar. Então, eu não indico estudar Direito Civil primeira fase do OAB. Direito Civil das 17 seria a 17ª matéria a ser estudada. Então, você só estudaria Civil se você já tivesse estudado as 16 antes. Como ninguém estuda tudo, eu tenho certeza que você não vai estudar Direito Civil. Contraindico o estudo Civil para a primeira fase do OAB. Tá, pessoal? Segunda fase, se a Civil for sua matéria, é outra coisa, tá? Inclusive, se o aluno for fazer civil na segunda fase, aí ele vai estudar civil, nós vamos ver no nosso cronograma aqui, voltado para a segunda fase, não voltado para a primeira fase. Tudo bem? Então, com isso, pessoal, nós definimos aqui o que estudar. Minha proposta é teoria das 5 matérias, propõe essas 5 matérias, ou então você substitua com muita segurança por alguma outra. Meta, tirou 22 acertos. Minha opinião, você está pronto a fazer a primeira fase do OAB. Inclusive, isso é outra pergunta. Muitos alunos me perguntam, uma pergunta que você está pensando aí provavelmente agora, se você está assistindo esse vídeo. Quanto tempo eu devo estudar? Qual é a meta? Ou qual que é o padrão mínimo de estudo? Não existe padrão mínimo. Isso vai conforme cada um. Não existe, tem que estudar 3, 4, 5 horas por dia. Não existe esse padrão. Cada pessoa tem um nível de dificuldade e uma disponibilidade. Posso dizer para você que, claro, quanto mais horas você estudar, estudando de uma forma certa, maior a chance de você ficar preparado rápido. Mas o que eu costumo sugerir é meta. Meta, 22 questões. Se você está muito longe de 22 questões, e consequentemente também das 40 questões, em 80, você está distante e, em tese, você está estudando um número de horas insuficientes. Agora, se você está próximo das 22, eu costumo dizer o seguinte, se o aluno faz 22 de 29, tem pelo menos 3 simulados, na minha opinião, ele está prontíssimo para a prova do AB. Por certo, ele vai ser aprovado, tá? Essa minha experiência diz isso. Então, na minha opinião, não siga a hora, siga a meta, tá? Não siga a hora, siga a meta. E os parâmetros estão sendo dados para vocês. Se você acrescenta a 6ª matéria, acrescenta a 7ª, acrescenta a 8ª, e você tem que fazer isso com muita qualidade, você começa a ampliar, lógico, essa margem de acerto. Né? Você começa a criar gordura aí. Você está aumentando, fez as 22, e você está começando a aumentar as 18 restantes. Então, você fez 22, né? Antes tirava 20, 21, 22, 25 das 18, você começa a ampliar, 26, 27, você começa a superar acima dos 40. Eu, nos simulados que aplico, eu olho muito mais se o aluno está tirando 22 de 29 do que se ele está tirando 40 de 80. É essa a minha avaliação. E é isso que é um indicativo se você tem que aumentar o estudo. E se você não tem condição de aumentar o estudo, pessoal, minha opinião é, faça a prova quando você estiver pronto. A não ser se você, é lógico, tem uma isenção aí, né, de pagamento, aí tudo bem. Mas eu não indico gastar R$260 jogado no lixo. E se você está muito longe das 22, pouco provável, e também das 40, pouco provável que no dia da prova você vai dar sorte de passar.
Prova do AB não tem sorte, tá, pessoal? Então, vamos lá. Fechamos aqui, então, o que estudar. Vamos agora para o quando estudar. O quando estudar é mais tranquilo. Eu tenho um cronograma padrão. Eu sugiro um cronograma padrão. Tá? Meu cronograma padrão, partindo dessas 5 matérias, né, e aí você vai substituir conforme o seu caso, seria ética na segunda, terça, trabalho junto com o processo de trabalho, quarta-feira, no meio aqui, quebrando a semana de estudo, eu coloco segunda etapa, quinta-feira, tributário, sexta, empresarial, sábado eu vou explicar aqui o que eu faço no sábado, e eu dispenso um dia, eu defino um dia como um dia de descanso. Ética e trabalho, processo de trabalho, estão aqui em segunda e terça-feira. Por que que ética e trabalho, processo de trabalho estão na segunda e na terça? Porque, na minha avaliação, isso é um padrão, se você está fora disso, você vai ter que readequar, mas como a gente está descansando no domingo, segunda e terça são os dias que as pessoas estão mais descansadas, né, com a mente mais descansada para estudar. Se você, por alguma circunstância, seja de trabalho, ou, sei lá, de rotina, segunda e terça-feira não são os seus melhores dias de estudo, eu sugiro que você coloque ética, trabalho, processo de trabalho nos 2 melhores dias da sua semana. Seja os dias que você tem mais horas para estudar, como o dia que você tá mais descansado. Tá? Às vezes tem pessoas que vai viajar na segunda trabalho, ou sei lá, tem alguma circunstância aqui. Mas, por quê? Porque ética e trabalho e processo de trabalho, pessoal, são disparadas as 2 matérias mais importantes da OAB. Eu costumo dizer que ética sempre foi, quando eram 12 questões, 10 questões, a matéria mais importante da OAB. Hoje, eu arrisco a dizer para vocês que trabalho, somado com o processo de trabalho, são as 2 principais matérias da OAB. Por quê? Porque elas têm o melhor custo-benefício. São questões de prova que geralmente não tem uma grande variação, mesmo depois da reforma, mesmo com as mudanças. As questões são muito texto de lei, né? Raramente coloca até súmula. Então, assim, texto de lei são coisas que, se você estudar de forma correta, né? Nós vamos ensinar aqui no como estudar, você vai bem. Então, eu desconheço um aluno que está indo muito bem nos simulados, em casa, no estudo de casa, bem em trabalho, que chega na prova e vai mal. Isso acontece muito nas outras matérias. Às vezes o aluno está indo bem em ética, está indo bem em tributário e empresarial, no dia da prova vai mal. Mas em trabalho, processo de trabalho, isso pouco acontece. Então são as 2 matérias, na minha opinião, mais importantes. Ninguém pode ficar sem estudar trabalho, processo de trabalho e ética para a prova do AB, tá? Tributário e empresarial, vá lá, você às vezes substituir conforme o seu caso, apesar que são 2 matérias muito traiçoeiras. Talvez seja a maior incidência de zerar a prova que eu conheço, são essas 2 matérias aqui. Então, escolho os 2 dias melhores para colocar ética, trabalho, processo de trabalho. Pessoal, vou falar uma coisa que eu preciso dizer para você. Apesar que a minha esperança é pequena de que vocês vão me ouvir, poucos alunos que me seguem nesse aspecto conseguem fazer um estudo ideal. Digo para vocês o seguinte, na minha opinião, desde o primeiro dia que você começa a estudar para o AB, você tem que estudar segunda fase. Não cometam o erro, bobo também, de só começar a estudar para a segunda fase do AB depois que você passou na primeira. Se você não confie também que você tem muita vivência prática, às vezes você já atua no escritório, né? Você já é estagiário, confia muito na sua prática. Não confie. Comece a estudar, faça um cronograma de estudo para começar a estudar a segunda fase desde o primeiro dia de estudo. Por quê? Porque no dia que você passar na primeira fase, você vai passar, seguindo as orientações aqui, você já está meio caminho andado, tá? Para ser aprovado na segunda fase. Por quê? Muita gente às vezes fica confiando na repescagem. Pessoal, a repescagem é um sofrimento, né? O ideal é você passar direto na primeira tentativa de segunda fase. E se você não estiver bem treinado, as 9 semanas, normalmente são 9 semanas entre a primeira e a segunda, as 9 semanas não são, para a grande maioria, suficientes para você estar totalmente preparado para fazer a prova de segunda fase. E já foi menos semanas, nós tivemos no ano de 2019, 7 semanas, 8 semanas entre a primeira e a segunda fase. É muito pouco tempo, tá? Para você se preparar de forma adequada. Então, sugiro, tire um dia, não vai ser isso que vai te reprovar na primeira fase. Tire um dia para começar a estudar a segunda fase. E aí, não vou aqui com orientação de primeira fase, eu não vou fazer.
orientação de segunda nesse momento, até para o vídeo não ficar gigantesco, apesar de que ele é longo, porque a matéria precisa ser bem tratada. Mas eu preciso dizer para você o seguinte, faça o seguinte na quarta-feira, pega as provas anteriores da OAB e leia. Comece a fazer. Imprime a prova anterior da OAB, precisa comprar material, às vezes não. Comece a imprimir na prova, segunda fase da OAB e comece a fazer rascunho. Pega lá seu Vadmec e comece a procurar respostas à peça, comece a procurar respostas às questões e comece, nem que você não desenvolva, às vezes, a peça toda ou a resposta completa, comece rascunhando, ó, ia citar esse artigo, ia citar esse outro artigo. Depois você compara com o espelho, leia o gabarito comentado, o examinador deixa lá no espelho, a FGV disponibiliza, pessoal, a prova anterior com o comentário do examinador, com o espelho de correção. Você leia e veja se aquilo que você rascunhou passou pelo menos próximo daquilo que foi proposto como espelho de correção. E aí, com isso, você vai começar a desenvolver já, desde o início, o raciocínio da segunda fase. Isso, inclusive, é essencial ser feito até para você escolher a matéria de segunda fase. Pessoal, como é que vocês escolhem? Você nunca estudou para a segunda fase, como é que você escolhe a matéria de segunda fase? Como é que vocês definem? Pessoal, a maioria das pessoas define da cabeça, do que ouviu falar. A experiência do colega não é a sua experiência, cada um é cada um. Então, não existe na prova de segunda fase do OAB um caminho mais fácil. Isso é bobagem. Isso depende muito da sua capacidade, daquilo que você tem como matéria forte. Isso depende do exame. Tem muita gente que escolhe, por exemplo, tributário. Já tive muitos alunos que escolhiam tributário, número de peças menor, conteúdo menor a ser estudado, tal. Alunos que nem gostavam de tributário, nunca gostaram, não tinham domínio da matéria, escolheram. Aí já cansei de ver. Recentemente mesmo caiu um ROC, de curso ordinário constitucional. A galera toda rodou. Não esperava o ROC no tributário. Então, quer dizer, foi uma escolha mal feita. A escolha precisa ser feita com base na experiência. E a quarta-feira é esse dia. Você já começar a preparar para a segunda fase e para você também identificar se aquela matéria que você acha que você deve fazer a segunda fase, se é realmente a matéria que você tem aptidão. Se você, pelo menos na quarta-feira, começar a se sentir pelo menos um pouco motivado a fazer aquilo, a rascunhar, a descobrir a resposta antes de ver o espelho, sinal que aquela matéria de segunda fase você vai ter pelo menos um gosto para estudar quando você passar na primeira. Isso aí já é o suficiente para você definir que realmente deve fazer aquela matéria de segunda fase. Tudo bem? Então, me ouçam. Tá? Infelizmente, a grande maioria não ouve aí, mas quando vocês passarem na primeira, vocês vão ver que o que eu disse é essencial. Então, quarta-feira é o dia de fazer isso, estudar de segunda fase. Tá? Quinta-feira, tributário, sexta, empresarial. Sábado, pessoal, o que eu uso de sábado? Sábado, para mim, é o dia de repor. O que eu chamo de repor? Repor é o seguinte, é muito lindo esse cronogramazinho de estudo que eu coloquei para vocês, mas a grande maioria dos alunos que trabalham, que estudam, mãe, pai de família, muitas vezes não consegue estudar todo dia, ou às vezes um dia vai estar muito pouco, muito cansado. Sábado, o principal papel do sábado nesse cronograma é você repor aquele dia em que você não estudou adequadamente. Então, por exemplo, segunda, por algum motivo, você não pegou ética. Se você não pegou ética, você vai pegar sábado, pelo menos em um período de sábado, e vai estudar ética. Exatamente para que você feche a semana com o cronograma cumprido. Tá? Com o cronograma cumprido. Então, inclusive, digo para você, cronograma bom é o cronograma que cumpre. Se eu estou propondo esse cronograma, você não está conseguindo dar conta dele, então largue, faça o seu cronograma. Cronograma bom é aquele cronograma que você cumpre, tá? E outra coisa que é importante é o cronograma de estudo, seja aqui para o OAB ou seja para a vida de vocês, concurso, qualquer coisa que vocês forem fazer. Cronograma bom é aquele cronograma que você acorda e você já sabe o que você vai fazer. Se você acorda e ainda está definindo o que você vai fazer naquele dia, você está numa roubada, você não tem cronograma. Cronograma você cumpre, se dá conta de cumprir, e cronograma você acorda e sabe o que tem que fazer. Tá? Você já está definido, você já sabe a hora que você acorda, você já pega e já faz tudo muito bem cronometrado, porque aquilo passa a virar uma rotina. Tá? Então, sábado seria aquele dia. Se você não estudou bem ética na semana, você vem e repõe no sábado, porque se você não fizer isso, eu não quero que você pegue e encavale ética em outro dia da semana,
misturando, mudando o cronograma. Pega o sábado e repõe. Tá? Então, se você às vezes estudou pouco ética, estudou pouco tributário, no sábado você vai repor o número que você propôs para fazer em ética ou para tributário e estuda no sábado. O segundo motivo, o segundo momento do sábado é o dia que você para para simular. Então, principalmente no dia que você não tem muita coisa para repor, você pega e faz o simulado. Eu sugiro, pessoal, quem está preparando para a prova do AB, fazer um simulado pelo menos uma semana sim, uma semana não. O ideal era todo sábado simular. Mas se não puder, pelo menos uma semana sim, uma semana não. Você pode tanto simular as 80 questões, você vem, imprime uma prova anterior, então você monta no site de questões 80 questões com a divisão, né, com a divisão da prova do AB e faz. E se você não tiver esse tempo todo, 4 horas para simular no sábado, você faça um mini simulado. Mini simulado o quê? Você pega no site de questão e seleciona lá um caderno de prova, um simulado, com as 29 questões das 5 matérias. Ou se você colocou a sexta, acrescentando a sexta, tá? Então, seria essa a minha indicação. E um dia para descanso. Pessoal, eu digo para vocês o seguinte, também tive essa experiência. Muitos alunos que em final de prova, e às vezes eu estava até na faculdade esperando o aluno, ou então me manda mensagem, né? Fala assim, professor, poxa, morri na praia. O que é morrer na praia? O aluno, ele estudou de forma intensiva antes da prova, e às vezes até no dia da prova, pelo amor de Deus. Domingo de manhã não é dia de estudar para a prova do AB. Tá? E aí chega no meio da prova ele cansa. A prova é grande e a prova cada dia tem sido maior, principalmente os enunciados têm ficado maiores. Se você não tiver com a mente limpa, descansada, você vai chegar um momento que você não vai conseguir ler, você vai ter dificuldade de interpretar a prova, você vai ler 2, 3 vezes o enunciado. Então, importante que você, no seu cronograma de estudo, tenha um dia de descanso, respeite o seu corpo, tá? Se por acaso aqui, ó, o domingo não for seu dia de descanso, separe, então, tem principalmente às vezes mãe de família, né? Ah, domingo de manhã é o dia que eu mais gosto de estudar. Se domingo de manhã for o dia que você mais gosta de estudar, então você estuda domingo de manhã, mas tira o resto do domingo para estudar, para descansar. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de acordar um dia e falar assim, hoje eu não vou pegar em nada. Opa, graças a Deus, hoje é o dia que eu não vou estudar. Tá? Então, assim, defina. O cronograma pode ser alterado, mas eu preciso que vocês sigam essa de forma firme, uma ordem meio parecida com o que eu estou propondo aqui. Tudo bem? Como eu disse aqui, observação. Se for o caso de incluir a sexta, sétima, oitava matéria, como eu disse para vocês, né, começando a tirar 18 de 29, vou aqui acrescentar a sexta. Vou botar aqui direito administrativo agora, vou acrescentar. Se você for incluir, conforme orientado aqui, deverá fazê-lo no dia de estudo de tributário empresarial. Eu prefiro que você inclua no dia de tributário empresarial e deixe focado em ética e trabalho para vocês trabalhem. Tá? Seja você vai dar conjuntamente com o tributário, seja você vai substituir. Você tira tributário, coloca a sexta matéria que você escolheu e por aí vai. Tá? Desde que você esteja muito, muito confiante agora com a matéria, né? Ou então você acrescenta essa sexta, sétima, oitava matéria aqui no sábado. Tá? Então o sábado também teria essa finalidade de, além de repor ou simular, você colocaria o sábado para estudar uma matéria. É lógico que você, colocando essa sexta, sétima, oitava matéria aqui, você vai ficar mais apertado com o cronograma. Né? Então, por isso vocês verem, 5 matérias já apertam, 6, 7 matérias, que dirá 17. E aí, no final, eu vou voltar aqui, vou falar com vocês desse lance da revisão de véspera. Tá? Essa revisão de véspera aqui eu vou deixar para o final. Não posso esquecer de voltar, né? Eu sou danado para esquecer de voltar na revisão de véspera. Mas vamos lá, não vou esquecer não. Com isso, nós fechamos o quando estudar. Vamos passar agora para o como estudar. Então, ó, vimos o que estudar, vimos quando estudar. Agora nós vamos ver uma coisa que é essencial. Qual o método de estudo? Qual o método de estudo? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você vai me responder aqui e eu vou captar a sua resposta. Você gosta de videoaula? Gosta de videoaula? E aí? Você é um aluno que adora videoaula? Uma frasezinha que eu tenho na primeira fase. Aluno Netflix não passa no AB. Pessoal, aluno Netflix não passa no AB.
que eu chamo de aluno Netflix? Aluno que adora sentar na frente do computador, como você está me vendo aí, e ficar assistindo videoaulinha. Oh, maravilha! Coloca até o pezinho para cima, né? Coloca até o pé para cima, colocando o pezinho para cima aqui, ó. Oh, maravilha! É uma delícia, né? Talvez você tá vendo esse vídeo até com o pé para cima aí. Aluno Netflix não passa na OAB, ou pelo menos aluno Netflix tem muita dificuldade de passar na OAB. E eu vou explicar para vocês, tá? Vou explicar para vocês. Vamos lá. Como estudar? Qual que é a ordem, pessoal? Qual que é a ordem de estudo da maioria dos alunos? A maioria dos alunos faz exatamente o contrário do que eu estou colocando aqui. Qual que é o padrão para a OAB e até o padrão para o concurso? Mas entendam, essa minha orientação é para a OAB. Vou voltar aqui. Essa minha orientação é para a primeira fase da OAB. Isso não tem a ver com segunda fase, isso não tem a ver com concurso. Isso aqui é para a OAB, primeira fase. Tá? Não confundam, não peguem essa teoria, essa ideia minha e levem para tudo na vida de vocês, não. Tá? Então, ó, qual que é o padrão que normalmente as pessoas fazem? Você vai se identificar. A maioria dos alunos inicia os seus estudos, você organiza para ver videoaula ou ler livro de doutrina. Então, ele vê videoaula, vê livro de doutrina. Depois ele vem e faz os apanhados dele, ele pega o caderninho, pega ou escreve no computador, ele faz o seu resumo daquilo que ele estudou na videoaula, no livro. Aí depois ele lê o resuminho dele, muitas vezes ele lê o resumo lendo a própria lei seca, está com o vadimeco de lado, ou então está olhando o computador lendo a lei seca. Então a maioria dos alunos estuda essas três coisas aqui. Vê videoaula, doutrina, faz o resumo, lê o resumo, vê lei seca, e quando dá, nunca dá, vou voltar aqui, ó. E quando dá, nunca dá, e quando faz de qualquer jeito e muito cansado, ele faz questão. Você se identifica aí? Ou então nunca faz questão, né? Então eu costumo dizer que o aluno Netflix ele não faz questão. Então o aluno que Netflix que não faz questão é aquele aluno, às vezes até bons alunos, cansei de ver alunos brilhantes, primeiro, segundo, terceiro aluno da turma, que não passa no AB fácil. Tem dificuldade, tem que ser orientado, tem que ouvir isso que eu estou dizendo para passar na prova do AB. Por quê? O aluno geralmente é o aluno Netflix. Tá? Então, qual que é a minha sugestão? Esse não é a ordem. E eu vou mostrar, pessoal. Eu vou provar para vocês por que não dá certo aluno Netflix na OAB. Tá? Então, qual que é a minha sugestão? Minha sugestão, pessoal, é o contrário. Minha sugestão aqui é você resolve questão. Aqui a gente começa resolvendo questão. O carro-chefe da minha orientação de estudo, como estudar, do método de estudo aqui proposto pelo GPS FADIPA, é questões. Ela é a estrela do negócio. A questão é a estrela do negócio. O aluno estuda a primeira fase da OAB por questões. Então, ele define as matérias que ele vai estudar, ele monta o cronograma, e aí ele começa estudando por questão. Ele levanta, abre e faz questão. Inclusive, aqui, ó, indicação é usar o QConcurso. Tá aqui, ó, indica o QConcurso.com. Estou ganhando nada do QConcurso para dar essa indicação, tá? Mas na minha opinião, o melhor site de questões, né? E eu indico, tem vários outros, tem aí OAB de bolsa, tem vários outros, mas eu gosto do QConcurso, tá? É ele que eu indico. Você acorda e faz questão. Professor, eu vou fazer questão da matéria que eu não domino, eu nunca estudei, eu odeio empresarial, por exemplo, vou fazer lá, nunca vi, o professor da faculdade nunca abordou essa matéria, ou eu não entendi, ou eu enrolei, não sei essa matéria. E aí? Vou começar a fazer questão, eu não vou saber. Chuta. Pega e chuta. Tá? Não existe aqui no nosso método de estudo você preparar para fazer questão. Aí eu vou ler um resuminho do assunto para começar. Não, você vai começar fazendo questão. Esse é o método. Você começa estudando por questões. E a partir da dificuldade que você desenvolve na questão, é que você vai buscar resposta. Inclusive, a ordem de buscar a resposta aqui, ó, a resposta, você vai buscar no próprio comentário da questão. Então, se você assina um site como o QConcurso, e aí eu indico assinatura para você, sei lá, R$30 por mês, ou então você assina um pacote anual aí, vale a pena, tem que ter. Aqui eu acho que você tem que investir na sua aprovação. Então, ó,
Você resolve a questão, depois você vai ver os comentários. Eu vou mostrar aqui, vou abrir o site do concurso, depois você vê a lei seca, e aí, quarta etapa e a quinta etapa eu vou explicar aqui. Tá? Então, minha orientação é essa. Vamos aqui, para a tela. Que concurso? Vou aqui para o que concurso. Então, está aqui o que concurso, é o site que eu assino. Né? Você vai fazer o login, né? Vai logar, vai assinar, né? É a minha indicação que você assine para você ter acesso a todos os comentários, tá? Você ter acesso completo ao site. Então, estou aqui logado, tá? E aí você vai vir aqui, ó, menu, OAB, menu, OAB, questões. Menu, OAB, questões. Tá? Veio menu OAB, questões. Então, vamos lá, pessoal. Vou aumentar aqui, para vocês enxergarem melhor aí. Então tá. Professor, cheguei segunda-feira, eu vou estudar ética. Método de estudo aqui, eu já mostro para vocês até o que você vai fazer. Tá? Você já sabe como você vai estudar. Vou mostrar exatamente do jeito que eu indico aqui. Aqui, ó. Você abriu OAB, não esqueça. Menu, OAB, questões, tá? Você abriu. Então, o site ele já é dividido aqui, questões da OAB, né? Então, ele é dividido em disciplina. Então, imagina, lembra lá? Ética na segunda-feira. Poxa, professor, vou começar estudando ética. Beleza. Vamos filtrar aqui. Quantas questões de ética tem? Olha aqui, ó. No site tem 524 questões anteriores de ética. Tudo bem? 524 questões. E aí, você vai vir aqui e vai sair fazendo as 524 questões? Inclusive, ele é até ordenado aqui pelas últimas provas, né? Que você vê que aqui a última prova aqui, 30º exame, primeira fase, que foi a última primeira fase que nós tivemos aqui. Então, e aí, sai fazendo? Não indico. Não indico. Eu indico você estudar pelas matérias pelos assuntos mais importantes de ética na segunda-feira. Mesma coisa, trabalho na terça, quinta tributária, sexta empresarial. As matérias, os temas, os assuntos dentro de cada matéria, de cada disciplina, que você percebe que são mais importantes. Mas e aí, professor? Como é que eu vou perceber qual matéria é mais importante? Eu tenho que receber de um cursinho uma tabela? Nada disso. Que concurso te ajuda nisso? O que eu acho interessante aqui é que eles dividem por assunto. Então, olha, todas as matérias são divididas por assunto. Então, você vai ter que, por exemplo, em ética, você vai ter aqui dividido a disciplina ética em 21 assuntos. 21 assuntos. E aí? Estuda por assunto. Ou então pelo conjunto de 2 assuntos, por exemplo. Tá? Qual o assunto que você vai começar estudando? Você vai começar estudando aquele assunto que mais cai. Qual que é o assunto que mais cai? Fácil. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Atividade de advocacia. Selecionei aqui ética, atividade de advocacia e filtro. Vamos ver de quantas das 524 caíram de atividade de advocacia? Aqui, ó, 58. Então, você vê que mais de 10% das 524 foram atividade de advocacia. Ou seja, é um assunto relevante. Então, vocês poderiam, por exemplo, na minha opinião, um assunto relevante. Tem 58 questões desse assunto. Beleza? Já daria para você selecionar. Então, inclusive, daria para você se organizar lá, pessoal. Vocês poderiam fazer, pega o cronograma, no dia você faz um acompanhamento. Você fala, segunda-feira, dia tal, estudei ética, assunto, atividade de advocacia, fiz tantas questões. Você consegue, inclusive, fazer um acompanhamento de como você fez, das 58, quanto você fez. Tá? Você consegue, inclusive, saber se você esgotou ou não esgotou a disciplina ética e os assuntos. Tá. E aí? Semana seguinte, ou então, às vezes você vai estudar mais de um assunto, depende muito do seu tempo de estudo para a prova do AB. Se você tem pouco tempo de estudo, às vezes você vai ter que colocar 2, 3 assuntos, porque você tem que correr. Se você tem mais tempo, às vezes você vai conseguir estudar assunto por assunto. Então, vamos ver o segundo assunto aqui, ó, da advocacia pública. Olha, da advocacia pública, das 524 só tem 9. Opa, advocacia pública cai muito pouco. Você vai começando a estudar advocacia pública? Não. Solta a advocacia pública e deixa para o final. Não que não seja importante estudar tudo, pessoal. Inclusive em ética, tá? Em ética, vou até fazer aqui um destaque. Ética. A prova do AB, o examinador... Isso é um segredo aí. O examinador parece que descobriu que a chave de reprovar na primeira fase é ética. O que eles têm feito? Eles têm cobrado exatamente essas matérias que historicamente caem menos.
Por quê? Porque o aluno não consegue estudar tudo, ele estuda aquilo que cai mais, e aí acaba que as matérias que ele não estudou são aquelas que estão caindo na prova. Então, ética é uma matéria traiçoeira, se tornou, não era, se tornou nos últimos anos aí, né? Hoje é dia 14 de abril de 2020, ela se tornou aí uma das matérias traiçoeiras, porque os examinadores, quando quer dificultar, quando quer abaixar o nível de aprovação, eles colocam essas matérias que caem menos. Então, ética é importante estudar tudo, tá? É importante estudar tudo, esgotar a ética, tá? Por isso que eu coloquei lá 100%. Então, aqui, mas vamos supor, né? Vocês viram que só 9 questões que caíram de advocacia pública. Vamos selecionar outra. Aqui, ó, dos direitos e prerrogativas do advogado. Será que caiu muito desse assunto? 93. Poxa, 20%, quase 20% de tudo que já caiu na prova do AB de ética caiu desse assunto. Esse assunto é relevante? Óbvio, é um assunto super relevante. Então, assim que vocês vão definir as matérias que vocês vão estudar, tá? Você vai escolher a disciplina ou assunto. A mesma coisa vai acontecer terça-feira com trabalho, quinta-feira com tributário, sexta-feira com empresarial. Você define a disciplina, define o assunto, perceba, né, selecione e perceba quais os assuntos mais importantes e comecem por eles e se organizem. Percebe? E fica fácil você cumprir o seu cronograma, você já sabe o que você vai fazer. Você vai saber o que vai fazer e você vai ter um acompanhamento daquilo que você já fez e aquilo que falta ser feito. Tudo bem? Aí, pessoal, aqui, ó, nós vamos fazer uma coisa. Lembra que eu falei com vocês que aluno Netflix não passa no AB? Vou mostrar e vou provar para vocês agora por que aluno Netflix não passa no AB. Tudo bem? Vamos lá. Ó, vamos lá. Tá aqui, ó. Olha aqui a última, qual exame é esse? 29º, prova de 2019. Mesma coisa se a gente pegar a prova de 2020, né? Vamos lá. Como é que é a questão? Vamos analisar como é que é o estilo da questão da prova do AB. O advogado João, conselheiro em certo conselho seccional do AB, foi condenado pelo cometimento de crime de tráfico de influência a uma pena privativa de liberdade. João respondeu ao processo todo em liberdade, apenas tendo sido decretada a prisão após o trânsito em julgado e sentença condenatória. Quanto aos direitos de João, considerando o disposto no Estatuto da OAB, assinale a opção correta. Olha para vocês verem. Isso aqui é uma questão teórica ou isso aqui é uma questão prática? Você tem que resolver o caso de João. Pessoal, questão prática. Uma questão prática. Não basta saber o texto legal. Além de saber o texto legal, você tem que saber aplicar o texto legal. Você tem que resolver o caso de João. Vocês podem ver que todas as questões agora são assim. O advogado X foi preso. 2018. A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça. Caso concreto. Vamos puxar. Vamos ver aqui questões mais antigas. 2015. Gisele é advogada, recém-aprovada no exame do OAB e herda diversas causas. Caso concreto. 2015 ainda, mesma coisa. Ao decretar segredo de justiça. Vamos aqui. Vamos puxar questões mais antigas. Vamos lá. Prova de 2013. A advogada Maria solicitou no cartório determinado da vara civil. Caso concreto. 2013, tá vendo? As questões, pessoal, hoje, vou voltar aqui. Hoje, das 80 questões da prova do AB, nós temos 80 casos concretos. 80 casos concretos. A prova do AB não quer saber se você decorou o texto legal. A prova do AB quer saber se você sabe aplicar. A prova do AB, o Conselho Federal do AB, a banca, né, o exame do AB, ele quer saber se você sabe resolver casos. Eles querem, na prova do AB, um solucionador de casos, como é na prática um advogado. O advogado é o que na prática? Um solucionador de casos. E a prova do AB quer saber se você sabe solucionar casos. Então, se você sabe a teoria, mas não souber aplicar, o que adianta? Então, vamos lá. Vamos ver uma questão mais antiga. Olha, 2007. Olha como é que eram as questões de 2007. Olha aqui, 2007. É da CESP ainda. Com relação aos direitos dos advogados, assinale a opção correta de acordo com o Estatuto dos Advogados e a interpretação do STF. Olha para vocês verem essa questão.
Essa questão, pessoal, não tem um caso. Essa questão aqui, basta você saber o texto legal que você responde. Você não precisa nem saber aplicar. Nesse tipo de questão, videoaula ajuda. Porque a videoaula teórica, ela ajuda muito. Porque primeiro você fixa a lei, você faz uma fixação da lei. Então você conhece a aula teórica, você lê a lei seca, tudo bem, resolvido o seu problema. Agora, o problema é que a prova do AB não vai te cobrar isso. Eu passei na prova do AB em 2000, no primeiro exame de 2006, eu lembro claramente na minha prova, e em vários concursos públicos que eu fiz posteriormente a isso, eu dizia assim, já li isso em algum lugar. Poxa, eu já li isso em algum lugar. Marcava a alternativa, opa, quantas questões na vida eu já acertei desse jeito. Tem como acertar assim na OAB agora? Não, pessoal, vocês não vão ter essa mamata mais, né? A prova do AB não tem isso, eu já li isso em algum lugar. Não, só se você fez um caso, você já vivenciou um caso parecido com aquele. Por quê? Porque eu já li isso em algum lugar, você não leu. Por quê? Porque você nunca leu um caso, por exemplo. A não ser se você teve um caso. Não tem na lei prevendo casos que foi o que está no enunciado, o caso. Então, pessoal, o problema de estudar, por isso que eu falo que aluno Netflix não passa no AB. O problema é que a videoaula teórica, ela não te ensina a resolver casos, tá? Muitas vezes, até tem professores que dão casos, mas ele não desenvolve, não tem velocidade. Às vezes fica uma aula inteira, 1, 2 horas, dando um caso, que vai te ajudar em umas vezes questão, e mesmo assim, às vezes nem vai cair a questão. Não resolve. Vocês não vão ser cobrados pelo que você sabe. Vocês vão ser cobrados por aquilo que vocês conseguem, os casos que vocês conseguem resolver. E o pior, tem muito aluno brilhante, ótimo aluno, que sabe a lei, tudo bem, mas na hora de aplicar, ele não tem raciocínio prático. E pior, ele sequer tem raciocínio rápido. O aluno lê, vê chifre na cabeça de cavalo, demora para responder a questão e ainda responde errado. Esse que é o problema. E aí acontece da galera do fundão, esperta, gosta só de moleza, pega lá, faz um monte de questãozinha, às vezes nem entende tudo tão certo, mas ele está treinado, raciocínio dele está treinado, ele fez tanta questão que ele já olha para a questão, ele já lê rápido, ele tem leitura dinâmica, ele já tem um padrão comparativo muito grande, ele vê uma questão, já fez uma parecida, e aí ele acerta, e aí ele termina a prova rápido, aí ele faz a prova no tempo, e aquele outro melhor, que estudou mais, estudou errado, e ele não consegue passar na prova do OAB. Então, o aluno Netflix não passa no OAB, ou tem grande dificuldade de passar. Então, vários cursinhos que tem videoaula e tal. Gente, na minha opinião, um cursinho mais longo para te ajudar, um cursinho teórico para ele te ajudar, você tem que estar estudando pelo menos 1 ano antes da prova do OAB. Você tem aí 3, 4 meses para estudar para o OAB, pouco provável que o cursinho teórico vai te ajudar. A não ser se você estude só as matérias que você definiu como as 5, 6, 7 matérias que você vai dar conta de estudar para a prova do AB. Ainda assim, você vai perder muito tempo. Então, um cursinho que seria ideal, primeira fase, seria um cursinho de solução de questões. E você aprende, tem foco em aprendizagem de solução de casos, e através daqueles casos o professor traz a teoria. Ele traz para você uma teoria daquela questão. Essa é a proposta de melhor forma de estudar para a primeira fase do AB. Inclusive, a ideia do GPS é oferecer aulas de primeira fase, sim, vídeos, mas vídeos focados na questão, vídeos voltados na prática e a teoria vindo como forma de resolver ou ajudar o aluno a entender como que aquilo é resolvido. Tá? Então, essa é a justificativa aí para vocês dessa situação, ó, de primeiro resolve questão. Primeiro resolve questão, pessoal. Eu costumo dizer, vou voltar até para mim aqui, ó. Eu costumo dizer que o aluno que estuda por videoaula teórica para fazer questão é como um atleta que vai para a Olimpíada e estuda por manual. Imagina, dois atletas vão para a Olimpíada, atletismo, ou melhor, natação. Vão lá para a Olimpíada, natação. Aí eu tenho 2 alunos. Um aluno, ele tem treinador e tal, muito bom. Esse treinador vira para ele e fala assim, olha, toma aqui o manual, esse é o melhor manual do mundo de técnicas para nadar. Aí esse aluno lê o manual todo antes da Olimpíada. Como nadar, como é que movimenta o braço, a perna,
como é que é a postura, como é, o exercício tem tudo. O aluno está manual, só que ele não pratica, não. Ele só lê o manual e vai para a Olimpíada. Aí o outro candidato, o outro atleta, ele faz o seguinte, ele não tem treinador, ele não foi orientado, aí ele, o que ele faz? Todo dia ele pula na água, dá braçada. No início ele demorava pra caramba, ia muito sem técnica nenhuma, e aí passa o tempo todo da preparação dele pulando na água e nadando. Aí eu pergunto para vocês, na Olimpíada, quem vai melhor? O ótimo, leu todas as técnicas, mas não treinou, ou aquele que treinou, mas não teve nenhum apoio teórico, técnico de como fazer aquilo? Quem que vocês acham que vão melhor na Olimpíada? Entendeu, pessoal? Então, para mim, o aluno que se prepara, ideal seria ter as duas coisas, né? Você ter toda a condição teórica, alguém poderia até questionar, né? Não, mas você está falando uma coisa absurda. Não tem que ter as duas coisas. Tudo bem, seria perfeito se vocês não estudassem faltando 3 meses para a prova. Ninguém se prepara com 1 ano para a prova. Ninguém investe como num concurso 2, 3 anos, né? Direto, organizado, com paciência. Não, o aluno estuda faltando 3 meses, 4, muito 6 meses. E não dá tempo de fazer um cursinho completo com esse período. Tá? Então, por isso, aluno Netflix não passa no AB. Então, por isso, nosso método de estudo, como estudar resolve questão, estuda comentário, vê lei seca. Esses 3 são o carro-chefe do método de estudo. Tá? E aí, ó, vou colocar aqui, o que você faz? Você faz o seguinte, inclusive na preparação de vocês, pessoal, né, lembrando aqui, esse tipo de questão não existe na OAB mais não, questão teórica. Quando vocês forem selecionar as questões para estudar, não precisa nem fazer esse tipo de questão, tá? Não vale nada não. Esse tipo de questão aqui não adianta. Eu prefiro que vocês peguem questões de concurso da mesma matéria e façam. É melhor do que você fazer questão teórica. Então, como é que faz? Faz assim, ó. João, não sei a questão. Vocês vão vir aqui, resolve a questão. Marcou, respondeu. Poxa, errei. Errou? Beleza. Deixa eu vir cá entender por que eu errei. Você vem aqui ver o comentário do professor. Tá? Prefiro o comentário escrito do que o comentário em vídeo, tá? Do que o curso, porque o comentário em vídeo às vezes demora mais tempo. Muitas vezes, é até uma crítica que eu tenho aqui ao curso, muitas vezes o professor ele só comenta a alternativa correta, no caso aqui a alternativa B. Se acontecer isso, vem aqui nos comentários do pessoal, geralmente tem aqui um comentário que tem aqui comentário suficiente de todas as alternativas que vai resolver sua dúvida. É importante você saber por que a certa é certa, mas é importante você saber por que as erradas são erradas, né? Ou vice-versa. Tudo bem? Então, por isso que, primeiro, resolve questão. Segundo, estuda comentário. Terceiro, pessoal, eu indico muito que vocês, na hora que estiverem resolvendo as questões lá, vocês tenham um vadimeco do lado. Vadimeco, papel. Por quê? Porque vocês já estão até ajudando para a segunda fase. Você tem um vadimeco. O professor no comentário, ou o comentário indicou um artigo de lei, vai lá e movimenta o seu vadimeco, abre o artigo de lei, já começa a manusear e criar intimidade com o vadimeco, se é que você já não tem vadimeco, tá? Inclusive aqui eu vou indicar, vadimeco geral para mim, o melhor é o vadimeco da Ridel, aquele acadêmico de direito, para mim é o mais completo, tá? A galera gosta muito da Saraiva, né? Não tem nada contra a Saraiva, mas para mim o mais completo é o da Ridel, tá? Aquele acadêmico de direito. Então, para mim, 95% do estudo de primeira fase, pelo menos, está aqui, ó. O aluno resolve a questão, estuda o comentário, vê lei seca. Tá? Quarta etapa. Essa quarta etapa vai acontecer em situações mais excepcionais. Imagina que você tem uma grande dificuldade em determinado assunto. Aquele assunto que você faz questão, que não entra na sua cabeça. Inclusive, vou aproveitar para fazer um comentário aqui. Tem aluno que fala assim, eu não aprendo por questão. Não existe. Não existe aluno que não aprende por questão. Você não está acostumado a fazer questão. Mas todo mundo, fazendo de forma correta, aprende por questão. Tá? Aprende sim por questão. Não vem com essa desculpa, não. Então, aqui, ó, quarto momento de estudo, quarta fase de estudo aqui, ó. Resumo. E é resumo que você vai produzir? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não dá tempo, estudando 3 meses para a prova do AB, de ficar fazendo resuminho para a primeira fase. Você você vai parar de fazer, vai desistir. Não existe fazer resumo para a primeira fase do AB. Se vocês forem usar aqui essa quarta fase do resumo, que vai ser raro acontecer,
Você vai pegar resumo, próprio aqui do próprio concurso, resumo que você achar no Google, resumo que você lê e achar que é razoável. Você vai escolher um resumo, tá? Você vai escolher um resumo. Tudo bem? Então aqui, ó, quarta fase, resumo. Resumo para quê? Para você, às vezes, ver algum tema que não está entrando na sua cabeça, você ter uma noção geral daquele tema. Mas digo para você, você pega um resumo e vai ver que você vai ficar aquele dia inteiro no resumo. Vai ficar lá 2, 3 horas lendo o resumo, sendo que dá para fazer lá, sei lá, 20, 25 questões naquele mesmo período. Será que você vai trocar o resumo de um só assunto e ao invés de fazer 25, 30 questões, de às vezes mais até de um assunto? Então vocês têm que avaliar o custo-benefício de ficar parando para ver resumo, tá? Quinta fase, ver videoaula e doutrina. Pessoal, contraindico aulas que não sejam práticas e voltadas para a correção de questões casos concretos. Já expliquei aqui. Só ver videoaula sobre temas extremamente difíceis, porque perde muito tempo. Na verdade, se você tem só 3 meses de estudo, esquece, corta aqui, ó. Não existe a quinta fase para você. Tá? Isso aqui, gente, é para quem tem no mínimo 6 meses para estudar. Quem não vai estudar com 6 meses de antecedência, esquece isso aqui. E ainda que se for estudar, o ideal é que estuda só das matérias que está mais focado. Tá? Ou seja, das matérias escolhidas, as 5 matérias, sexta, sétima, oitava matéria, conforme a gente diz. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho para explicar para vocês aqui do como estudar. Como estudar é assim. Por fim, ficou faltando aqui, e eu vou voltar, eu não esqueci, tem uma técnica muito interessante, está aqui, ó, atenção. Revisão de véspera. Ideal 10, 15 dias antes da prova de primeira etapa da OAB. Mas alunos com pouco tempo de preparação para a primeira fase, a primeira etapa, pode ser uma semana antes da prova da OAB. O que é essa chamada revisão de véspera aqui? A revisão de véspera, gente, é o seguinte. Essa técnica é uma técnica que eu apliquei muito tempo na minha vida, em vários concursos públicos de prova de primeira fase, que é, faltando, gente, 10 dias, 7 dias para a prova do OAB, eu preciso que vocês venham no que concurso, vou até mostrar aqui, ó, preciso que vocês venham no que concurso, tá? E aí vocês vão fazer uma revisão de véspera. Vocês vão selecionar, por exemplo, aí vocês não precisam dividir por assunto, não, pode fazer por disciplina. Selecionei aqui ética. Então, hoje eu vou fazer a revisão de ética, dentro desses últimos 10, 7 dias anteriores à prova. Vou fazer a minha revisão de ética. O que vocês fazem? Por isso que eu gosto do que concurso também. Vocês vêm e selecionam aqui só as questões que vocês erraram. Então, você vai selecionar só as questões que vocês erraram. O site vai puxar para vocês todas as questões que vocês erraram de ética. E vocês vão vir e vão fazer na revisão de véspera todas as questões que vocês erraram. Então, essa é a chamada revisão de véspera. Tá? Essa é o que eu chamo de revisão de véspera. Por quê? Porque é importante que na véspera você garanta que aquele processo de estudo seu foi bem feito. E o que tem maior risco de você esquecer do processo de estudo, do seu tempo de estudo? O que você tem maior risco de esquecer é aquilo que você errou. Gente, o cérebro da gente tem 2 principais formas de fixação. A primeira forma de fixação é a emocional, a que existe emoção. Né? A mulher não esquece o dia do casamento, né? Os pais não esquecem o dia dos filhos nascer. Você lembra até dos detalhes. Mulher no casamento lembra até da cor da flor na mesa tal. Né? Um dia, uma fração da sua vida que você lembra. Tá? Só que estudar não tem emoção, né? Ninguém estuda chorando de alegria, né, a ponto de trazer isso para emoção e fixar. Então, para o nosso cérebro, o que a gente estudou, o que a gente comeu ontem é a mesma coisa. Ele deleta, ele seleciona aqui que ele vai deletar. Tá? A segunda grande forma de você fixar no seu cérebro, na sua mente, a informação é por repetição. Então, você tem como comunicar com o seu cérebro. Você comunica com o seu cérebro ele entende que se você viu aquele assunto mais de uma vez, 2, o ideal, inclusive, é 72 horas depois rever aquilo que foi estudado. Lógico que a gente não tem, às vezes, condição de fazer isso, mas pelo menos na véspera, eu preciso que vocês revejam, sobretudo aquilo que vocês erraram. Sabe por quê? Porque o que você errou significa que o seu cérebro ele não tem a lógica daquele assunto, daquela resposta. Não é uma coisa natural para o seu cérebro, ele não fixou aquilo.
Então, se você, às vezes, estudou 3 meses antes e aquilo cai na prova, você não reviu, a chance de você errar de novo é muito grande. Então, preciso que, para que você garanta que aquele processo todo, estudo, tudo isso que a gente fez, foi muito bem feito e que aquilo que você errou, você não erra mais, eu preciso que você faça revisão diversa. Você seleciona por disciplina, por matéria, as que você errou, o site já está tudo registrado, você está logado, por isso que tem que assinar, não dá para dividir com o colega. Às vezes você pega, eu vou assinar o que concurso, por exemplo, dividido com o colega. Poxa, vai ficar lá, se o colega errou, esse que você errou. Então, indica que você tem que investir só você mesmo. E aí você vai rever tudo que você errou, você vai relembrar seu certo. No dia da prova, como você fez na véspera, no dia da prova você não erra mais. Tá? Então, essa é a técnica de véspera. Tudo bem, pessoal? Então, com isso aqui a gente fecha, ficou um pouco longo, mas ficou completo essa apresentação de primeira fase. Nós vimos, então, o que estudar, passei para vocês planejamento de estudo de como estudar e vimos também o como estudar. Espero que vocês sigam, continuamos aqui à disposição, nos várias formas de contato que nós temos, né? Então, o GPS Fadipa fica à disposição, eu, professor Dinei, ficamos à disposição. Espero que dê tudo certo, continuaremos juntos. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!